te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, enriquecestes de grande zelo pastoral e dedicação ao próximo o presbítero e mártir São Maximiliano Maria Kolbe, inflamado de amor a Virgem Imaculada, concedei-nos, benigno por sua intercessão, que trabalhando incansavelmente pela vossa glória, nos serviço ao próximo, possamos nos tornar semelhante ao vosso Filho até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, no versículo de 21, até o capítulo 19, no versículo 1. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que se pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou a sua dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés, suplicando: dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso,
eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes, não deverias tu também ter compaixão do teu companheiro? Como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregá-lo àquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a tua dívida. Assim que o Pai, que está lá nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia hoje nos apresenta esse evangelho muito conhecido. Talvez é um tema que se torna muito difícil para nós lidar com ele, que é o perdão. Porque, na verdade, aqui, em primeiro lugar, Pedro, ele pergunta para Jesus quantas vezes devemos perdoar. Imagina, então, Pedro, ele parece que queria até fazer uma média com Jesus, né? Porque ele fala assim, 7 vezes? Quer dizer, 7 vezes é um número bem excessivo, né? Nessa questão de perdoar. Imagina você perdoar uma pessoa 7 vezes. E Pedro achou, então, que já estava até falando bastante, né? E se nós olhar para a nossa natureza humana, se nós perdoar uma vez já fica difícil, 2, então 3, né? Aí Pedro falou 7. E Jesus, assim mesmo, Jesus não concorda com Pedro e fala para o Pedro que não deveria ser 7, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer que o que Jesus nos ensina hoje é que nós tenhamos um coração aberto ao perdão, porque devemos perdoar o nosso irmão sempre. Essa questão do perdão não é uma questão de beneficiar aquele que ofendeu, mas é para beneficiar aquele que é ofendido, porque a ausência do perdão, ela, quer dizer, como o Evangelho já nos ensinou que nós devemos perdoar sempre, então é Jesus que fala que nós devemos perdoar sempre, sempre. E, quer dizer, o perdão é algo de muito divino, né? E aqui então faz essa comparação, e essa comparação desse rei é bem do nosso jeito de ser, né? Porque nós somos pecadores, né? A palavra de Deus fala que todos pecaram. E, então o pecado ele faz parte da nossa vida, da nossa história, da nossa natureza. Nós somos pecadores. E Deus, então, ele está sempre aberto a nos perdoar. Então o perdão é algo de divino, é um dom que Deus nos concede. Então nós temos a necessidade de perdoar. Porque nós mesmos rezamos, muitas vezes a gente tem dificuldade grande de perdoar e talvez nem dá muita atenção a essa questão do perdão. E se cria muitas resistências por falta de perdão. Tem muitas pessoas que vivem depressiva, que vivem mal resolvida por mágoa, ressentimento e por ausência do perdão. Então, o perdão, ele é algo de sagrado. Nós precisamos ter um coração que perdoa, porque faz parte, né, da nossa vivência espiritual. Quer dizer, esse reino de Deus, eu não vou fazer parte dele se eu não perdoar. Então, o perdão se faz necessário. Muitas vezes, as pessoas confundem muito perdão com reconciliação. A reconciliação é uma outra coisa. Quando você pode não reconciliar, mas perdoar, tem que perdoar.
Agora, a reconciliação depende muito de um diálogo, né? Depende muito de muitas situações. É o ideal, o perdão acompanhado da reconciliação. Porque muitas vezes a ofensa, né, o pecado cometido, ele afasta um do outro, né? E o perdão, ele faz com que essa relação, ela não é uma relação mais de ódio, mas é uma marca que está ali. Quer dizer, eu posso perdoar, mas posso não reconciliar. Agora, se eu perdoar e reconciliar, então, creio que é uma situação muito melhor. Então, quer dizer, o perdão, ele se faz necessário na nossa vida. Mas aí entra os nossos sentimentos. E qual é os nossos sentimentos? Né? Quer dizer, aquele que foi ofendido, porque tem muitas fórmulas de ofensa, né? Tem muitas coisas que dói muito. A pessoa não vai esquecer nunca, mas ele pode perdoar, e ao perdoar, Deus dá essa capacidade de você conviver com essa situação, né? Trazendo para essa, porque na verdade é que fala, né? Você não perdoou o seu companheiro, quer dizer, o companheiro é aquele que tem o mesmo estado, quer dizer, aquele que é ofendido e aquele que ofendeu, ele se encontra no mesmo estado de pecador. Então, Deus hoje nos convida a pedir a Deus, pedir a Ele que nos dê esse dom de perdoar. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, São Maximiliano, coube a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.